Vamos abrir na segunda carta de Pedro. Estamos a prosseguir o estudo de Pedro na sua segunda carta, versículo a versículo. É um estudo expositivo. 2 Pedro, e estamos no capítulo 2, que hoje, querendo o Senhor, iremos concluir. Esta carta de Pedro é uma carta que procura apresentar a verdade fiel de Deus face a um mundo de falsidade, sobretudo a nível espiritual. Apenas uma lembrança de onde nós estamos. O tema hoje é os falsos mestres, a depravação dos falsos mestres. Esta segunda carta de Pedro é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro no final da sua vida. E ele pretende, basicamente, alertar a Igreja sobre os falsos mestres que estavam a chegar naquele tempo àquela região da Ásia Menor e às igrejas que ali tinham sido plantadas. E nós já vimos isso com detalhe, com cuidado nos estudos anteriores. E esta palavra, que é uma palavra, a palavra de Deus é profética, aplica-se aos nossos dias. Este livro pode dividir-se em 3 partes. Primeira, capítulo 1, Pedro chama os crentes à maturidade, a que cresçam como crentes na sua vida. Porquê? Ele vai depois mostrar no capítulo 2, porque um cristão maduro, um cristão em crescimento, é mais difícil de ser enganado. Depois, capítulo 2, Pedro muda de assunto, muda do tema da maturidade, indispensável na vida do crente, e começa a falar de falsos mestres e das suas características. Este capítulo 2 é um dos mais incríveis da Bíblia. Toda a Bíblia sobre o tema dos falsos mestres, mostrando a sua subtileza, a sua maneira de agir, suas características. Creio que a maioria de nós concorda que a Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo está a ser inundada com falsos ensinamentos. Provavelmente como nunca o foi antes. E isso é também um sinal do fim. E realmente Pedro aqui, vou só ler o versículo 1, em que ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E depois continua: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Portanto, o tema aqui do capítulo 2 é: acautelai-vos dos falsos mestres, e Pedro diz: eles virão, a sua chegada é certa, é prevista e é certa. E muitos vão seguir os falsos ensinamentos, falsas práticas que vão aparecer nas igrejas. Ou seja, isto é um alerta para nós pensarmos que nem tudo o que nós vemos nas igrejas é bíblico. Muito do que se vê e pratica nas igrejas não tem base bíblica, porque Pedro aqui é muito claro, não apenas Pedro, mas noutros textos do Novo Testamento. Depois vimos, versículos 1 a 3, os métodos e as características dos falsos mestres, e hoje vamos ver não apenas o seu julgamento, de que Deus vai julgar aqueles que transgridem, e hoje vamos ver a sua depravação. Nos tempos em que nós vivemos, irmãos, muitas igrejas saltam por cima deste trecho. Vejam, vamos ler aqui a partir do versículo 4.
a partir do versículo 10. Diz: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, está a falar dos falsos profetas, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Ora, muitas igrejas, nos tempos que nós vivemos, passam por cima destes textos assim, porque são duros, a mensagem não é simpática, não é agradável aos ouvidos das pessoas, é uma mensagem que não atrai, não cativa, mas quando nós seguimos um estudo expositivo da Palavra de Deus, como nós estamos a fazer, não podemos saltar por cima de passagens que não são agradáveis. Por isso, depois de Pedro ter assegurado, e vimos na mensagem anterior, com exemplos do Antigo Testamento, foi buscar o dilúvio, dizendo, assim como Deus castigou o mundo naquela altura, com o dilúvio, e foi buscar o exemplo de Sodoma e Gomorra também, e também dos anjos que transgrediram ao Senhor e dizendo que certamente Deus vai castigar toda a desobediência, Deus também vai julgar e castigar os falsos mestres. E por isso agora Pedro, a partir do versículo 10, ele prossegue em alertar a igreja sobre eles. E agora ele vai dar descrições adicionais das características e formas de atuar dos falsos mestres que devem servir de alerta à igreja e de forte aviso aos crentes. Versículo 10. Ele fala da carnalidade dos falsos mestres. Basicamente, o que é que eles são? São atrevidos, são obstinados e arrogantes. E, na verdade, o versículo 10 diz que eles não têm qualquer temor nem respeito a Deus. Porque estão firmes no quê? Em se deliciarem na sua natureza pecaminosa e não apenas o fazem para si mesmos, como também ensinam aos outros. E para eles, este tipo de falsos mestres, o pecado não importa, a santidade na vida do crente é irrelevante, porque diz aqui, no versículo 10, não receando blasfemar das dignidades. Não têm temor a Deus, nem temor às autoridades da igreja, aqui designadas como dignidades. Com as suas ofensas não respeitam nem temem a Deus. Versículo 11 dá aqui o exemplo, até diz, olha, eles fazem isso. Enquanto os anjos, que são seres superiores a nós, homens, os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Quer dizer, os anjos respeitam e temem a autoridade suprema que é Deus. Diferentemente, os falsos mestres, com as suas ofensas, não respeitam nem temem a Deus. A partir do versículo 12 até ao 16, Pedro prossegue a falar aqui então da arrogância e da carnalidade e da gula. É outra característica que ele aqui refere dos falsos mestres. Versículo 12. Mas estes como animais irracionais. Ou seja, Pedro agora, ele está tão indignado com
a chegada e infiltração dos falsos mestres, como ele começou por dizer no início do capítulo, que ele parte para um ataque direto e sem papas na língua contra esses falsos mestres. Diz que eles são, vejam como são animalescos. Diz que são como animais irracionais no seu comportamento, no sentido em que aquilo que os move é o prazer, a luxúria, e nem sequer eles têm, como nós costumamos dizer, um pingo de vergonha. Não raciocinam como como deve ser comum aos seres humanos, mas agem como se fossem animais irracionais. Quer dizer, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu-nos capacidades que os animais não têm. E por isso nós temos uma responsabilidade diferente na nossa maneira de estar e de agir no mundo, enquanto que eles não. Estes falsos mestres, que é uma característica dos últimos dias, não são guiados por essas faculdades únicas que Deus deu ao homem. Eles são movidos pela irracionalidade, comportam-se como se fossem animais, movidos pelo despudor, apenas pela busca, como diz aqui, do prazer nos deleites. Vejam, estes, como versículo 12, animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Portanto, vivem para a carnalidade, para o deleite. Diz aqui, versículo 13, o que é que eles são, na verdade? Manchas e máculas. É a característica que Pedro aqui lhes atribui. O final do versículo 12 indica aquilo que Deus tem preparado para essas pessoas. Perecerão na sua corrupção. Ou seja, Pedro assegura aqui, e é a palavra de Deus, que quem assim vive, quem assim pratica, está a fazê-lo para a sua própria condenação e destruição. Versículo 13, se observarem, fala aí do galardão da injustiça. Há um prémio para todas as coisas que nós fazemos. E aqui, isto é um paralelo de Romanos 6,23, que também fala de um prémio. Diz, porque o salário ou o prémio do pecado é a morte. É a paga do pecado. Os falsos mestres também receberão a paga do seu erro, o galardão da sua injustiça, uma vez que eles se deleitam, vejam, nos seus enganos. Quem assim vive acha que a vida se fez para viver e desfrutar ao máximo, mas diz, deleitam-se em seus enganos. É um prazer muito enganoso. É o engano do pecado. Porque vão receber o galardão ou o prémio, a retribuição da sua injustiça. Versículo 14, Pedro vai ainda aprofundar mais o erro do comportamento desses falsos mestres, dizendo que eles têm o que? Vejam, têm os olhos cheios de adultério. Esta é outra característica. Fala aqui daquele tipo de pessoa que cobiça sexualmente para quem olha. Os olhos deles olham para as pessoas e aquilo só que vê é prazer sexual. É aquilo que os move. É uma constante nas suas mentes, que diz, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar. Tem os olhos insaciáveis de pecado, é isso que os move. E depois outra característica desses libertinos é que não apenas esse é o seu estilo de vida e de prática, mas seduzem, vejam,
engodando, versículo 14, as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Ou seja, o sentimento de Pedro, que é, no fundo, o sentimento do próprio Deus para com este tipo de comportamento, de vida e de prática, é realmente muito duro. E aqui outra característica desses libertinos é que engodam, como diz aí, ou seja, seduzem as almas inconstantes. Ou seja, quem? Os instáveis, aqueles que ainda não firmaram os seus pés em Cristo. Daí Pedro, no capítulo 1, ter começado a carta a dizer é indispensável que aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca os caminhos do Evangelho, creia e depois cresça-se firme na palavra de Deus. Porque assim não vai ser engodado pelo engano daqueles que trazem outro estilo de vida e de pensar e até de ensinar. Que ninguém deixe de pensar da necessidade de crescer espiritualmente. E depois ele diz aí que o motivo deles é a avareza. Fazem isso em busca de lucro, prazer para eles e de lucro. Mas a ira de Deus virá sobre eles, como diz o fim do versículo 14. Filhos de maldição. Versículos 15 e 16, Pedro prossegue e explica o porquê desta maldição de Deus sobre essas pessoas. Diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça. Muito perigoso isto que aqui está referido, no versículo 15. Essas pessoas, de livre vontade, sua livre escolha, deliberadamente, diz, deixando o caminho direito, e erraram. Que nunca suceda isso na vida de qualquer pessoa, de deixar o caminho direito, o caminho certo, o caminho reto, o caminho da verdade, da obediência a Deus. Porque quem faz isso diz, errou, está a errar. É um engano. E, mais uma vez agora, Pedro vai buscar um exemplo do Antigo Testamento, como fez no início do capítulo 2, e é um exemplo que podem ler em casa, a história de Números 22 a 24, que apresenta a história do profeta Balaão. E que história é essa? Balaão era um profeta que foi contratado por um rei pagão de Moab, foi contratado para amaldiçoar Israel. E, de início, perante as ofertas do rei moabita para tentar cativar Balaão, ofertas que eram bastante preciosas, de início Balaão rejeitou. Mas depois, como vemos aqui, perante a insistência do rei pagão de Moab, perante prémios de grande valor, Balaão sucumbiu à ganância, à cobiça, e em vez de honrar a Deus, saiu para cometer tremendo erro, que é amaldiçoar o povo de Israel. E o versículo 16 diz, vejam, o versículo 15 diz, ele amou o prémio da injustiça. É quase como Judas. Judas amou o prémio que lhe deram 30 moedas de prata e vais dizer aquilo que nós precisamos sobre Jesus para o apanhar. E mesmo com o Balaão, amou o prémio da injustiça. Há prémios que são justos, são bênção, mas há prémios que nos propõem andar que são, afinal, injustos. E o seu final é muito mau. Mas olhem o versículo 16. O que é que aconteceu lá com Balaão? Mas teve a repreensão da sua transgressão. Quem é que então repreendeu o profeta? Diz aí, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta.
Ou seja, a mula onde ele cavalgava, quando ele se dirigia para amaldiçoar Israel, a própria mula o impediu e falou. Impediu, como diz aí, a loucura do profeta. Um burro teve mais senso do que um humano. É o que disse há pouco, não é? Os falsos profetas e mestres são como animais irracionais. Não é? Muito bem, então, depois prossegue, versículos 17 até 22, vamos ver, afinal, os falsos mestres, vamos ver a sua nulidade. A sua nulidade. O que é que diz aqui? Versículo 17. Estes, afinal, o que é que são? E nós às vezes vemos falsos mestres com grande sucesso, igrejas cheias, imensas, mega igrejas. Diz, afinal, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Portanto, a nulidade dos falsos mestres. Eles são agora aqui descritos com duas imagens brilhantes de Pedro, que afinal são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. De que é que serve uma fonte à qual nós nos dirigimos para beber e se ela estiver seca? Para nada. Chegamos a uma fonte, ela está seca, não tem qualquer valor, porque só Jesus é a água da vida. Só em Jesus encontramos permanente satisfação da nossa sede espiritual, não nos exemplos e práticas e ensinos dos falsos mestres. Depois, uma nuvem levada pela força do vento. Uma nuvem, quando nós vemos uma nuvem, temos ali a promessa de uma bênção, que é uma nuvem, vai chover, vai cair água, que vai refrescar-nos, que vai trazer vida à terra. Mas se essa nuvem for levada para longe pela força do vento, ela vai passar, nem uma gota de água derramou, não serviu de bênção para nada nem ninguém. E é isso que são, na verdade, os falsos mestres. E o que é que aguarda esses falsos mestres? Para os quais, afinal de contas, a escuridão das trevas eternamente se reserva. Terrível condenação. Terrível condenação. A escuridão das trevas eternamente. Depois, versículos 18 e 19, nesse comportamento imoral, nós vamos ver que eles podem e vão muitas vezes arrastar quem? Vejam. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Quer dizer que nesse comportamento imoral e devasso e libertino dos falsos mestres, eles vão corromper e arrastar quem? Podem arrastar crentes relativamente novos, imaturos, que estavam a ter algum progresso espiritual, conhecimento espiritual, que estavam até a deixar a vida de pecado porque se converteram. E os falsos mestres, afinal, eles são escravos do seu próprio pecado. E só no caminho do Evangelho nós conseguimos vencer o mundo e a corrupção carnal. Quantas vezes nós vemos pessoas da igreja que são arrastadas pelo mau exemplo daqueles que assim fazem. E versículos 20 até 22, de quem é que Pedro agora está aqui a falar? Diz, porquanto se
depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ora, Pedro está aqui a falar, e vai continuar a falar, dos falsos mestres. E é deles que Pedro aqui fala. E, na verdade, ele está aqui a dizer que esses falsos mestres, na verdade, nunca foram verdadeiramente crentes. Apenas deram uma aparência de que eram crentes. Tiveram conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, até mudaram de vida, até escaparam da corrupção do mundo, dessa sociedade que está longe de Deus. Mas nunca se converteram verdadeiramente a Jesus, tal como Judas Iscariotes, que acompanhou Jesus 3 anos e, na verdade, não foi verdadeiramente um crente. Foi apenas um conhecimento meramente intelectual. E Pedro vai aqui dizer que é muito pior, saber e ter conhecimento do Evangelho e depois voltar atrás. É pior. É o exemplo deles. E isto recorda-nos, e vamos ler Mateus 11:20. Mateus 11:20, que diz assim, palavras de Jesus, duras também. Vejam. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Olha, tantos milagres que Jesus fez. E nas cidades onde Jesus fez mais milagres, diz, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se tinham arrependido, com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguido até ao céu, serás abatido até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. É realmente muito duro aquilo que Jesus está aqui a dizer. É o que Pedro está aqui a mostrar em relação aos falsos profetas, em relação àqueles que entram numa igreja, ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, até passam a ter conhecimento das coisas espirituais, até abandonam os caminhos do mundo, até têm a aparência de se ter convertido, mas ele diz, mas o que eles praticam é isto tudo que está aqui no capítulo 2. E por isso ele diz aquilo que está aqui no versículo que nós acabamos de ler. E então voltam àquilo que era antes, diz, é pior. O seu estado agora é pior do que aquele estado que eles tinham antes. E o versículo 21 diz, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aquelas palavras de Jesus, diz, as cidades onde eu fiz mais milagres, onde Jesus provavelmente até mais ensinou, não se arrependeram. E Jesus diz, olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito aquilo que foi feito aqui, ainda hoje não tinha sido destruída. Mas no dia do juízo, Cafarnaum, Corazim, aquelas cidades que lá de Israel, vão ter mais duro juízo, porque viram o próprio Filho de Deus encarnado, ouviram-no, viram aquilo que ele fez e não se arrependeram. É por isso de grande responsabilidade alguém andar na igreja, entrar na igreja, conhecer os caminhos de Deus, até mudar a sua vida, como diz ali, e depois voltar a cair. Versículo 21, melhor lhes fora não conheceram o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo,
sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. É aquele exemplo da porca, de um porco que é lavadinho, fica todo bonitinho, vai ser levado para um concurso. Às vezes fazem, não é? E ganha o primeiro prémio, o porco mais bonito. E depois é trazido para casa, o dono chega à casa, liberta-o, para onde é que ele vai? Logo para a lama, é a natureza dele. Afinal, ele esteve ali lavadinho um bocadinho de tempo, mas depois, verdadeiramente, ele voltou a fazer aquilo que é da sua natureza, porque não nasceu de novo. Há pouco eu esqueci-me de falar aqui de uma parte do texto que estava para ser lido, mas já passamos. Falava da concupiscência, da imundícia no versículo 10. E essa palavra, no grego, aponta para aquela atitude dos falsos mestres, para uma perversão sexual do género de comportamento homossexual. Está a dizer que os falsos mestres vão achar esse tipo de estilo de vida normal. Diz lá o versículo 10. Principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Ou seja, permitem esse estilo de vida pervertido, libertino e devasso, e até vão dizer, bem, se a pessoa tem uma inclinação para a homossexualidade, tudo bem. Mas a Bíblia condena a homossexualidade. E eu vou ler 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz assim. Ou seja, a carnalidade nunca vai ser aceita por Deus. E diz, 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas esses falsos mestres vão dizer: não há mal nenhum em ser homossexual. Se essa é a tua inclinação ou desejo, tudo bem. Os irmãos podem estar a pensar: mas isso não é bem assim. Mas é verdade. Hoje há imensas igrejas já que ordenam para o ministério homossexuais. Casais gay, casais lésbicas, a dirigirem as igrejas. É uma realidade, infelizmente. Transgêneros. Igrejas só de homossexuais. E os pastores são homossexuais. Mas a palavra de Deus é clara sobre isto. Infelizmente, é o mundo que nós temos à nossa frente e que vai piorar até à vinda de Cristo. Em conclusão, este é realmente um parágrafo muito duro, não é nada agradável, não é para mim agradável sequer falar nisto, mas estamos a seguir expositivamente a carta de Pedro. E aqui este alerta de Pedro para os falsos mestres que virão, não apenas com doutrinas que não são certas, mas sobretudo com práticas, estilos de vida que são completamente contrários à palavra de Deus. E Pedro aqui, na sua forte indignação, fala das características dessas pessoas, chamando-lhes devassos, carnais, animalescos, buscadores de prazer, sem vergonha, olhos cheios de adultério, seduzem e corrompem os instáveis, gananciosos. Mas diz, mas a sua condenação é certa. Irmãos, não nos enganemos. Deus chama
todas as pessoas para conhecer o Evangelho da salvação. Deus chama todos a crerem no Salvador Jesus, que deu a sua vida na cruz para a nossa salvação. E essa fé verdadeira em Cristo traz um novo nascimento. Nascer de novo para amarmos a Deus e para sermos santos como Ele é santo e para amarmos uma vida santa e pura. O crente verdadeiro pode até cair. Há muitos exemplos de crentes que caem, mas não vão permanecer na lama. O verdadeiro crente, se cair, levanta-se e volta para Deus. Em Cristo somos chamados por uma nova vida de santidade, de pureza, de amor a Deus e de obediência à sua palavra, aos seus caminhos e aos seus mandamentos. Amém.